Definição do preço de venda. Esse talvez seja um dos mais controvertidos temas na gestão empresarial. O canal Diário de um Economista vai tratar desse tema hoje. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Edilson Aguiar, eu sou professor universitário e também consultor de empresas e hoje eu quero desenvolver com você esse tema. Definição do preço de venda para empresas do comércio no lucro presumido. É claro que existem outras metodologias, além dessa do que vai ser apresentada. Eu quero apresentar para vocês o método de definição do preço de venda pelo markup. Para as empresas no Simples, nós vamos fazer um outro vídeo focado para as empresas no Simples. Para as indústrias, eu vou apresentar um outro vídeo também para as indústrias e para aquelas empresas que estão no lucro real, também está sendo preparado um outro vídeo. Nós já temos no canal um vídeo falando sobre o que é lucro presumido. Então, nós vamos utilizar aqui, o objetivo hoje é falar sobre a formação do preço de venda para uma empresa no lucro presumido. E se você tiver alguma dúvida como chegar à alíquota do lucro presumido, tem outro vídeo no nosso canal tratando exatamente desse tema. Então, primeira coisa que eu tenho que me preocupar na hora que eu estiver falando sobre preço de venda, sobre essa ideia do preço de venda dentro de uma empresa, é que o preço ele vai estar no meio do caminho entre os seus custos operacionais, os gastos fixos da sua empresa e o volume de vendas. É muito importante ficar atento a esses três indicadores que vão definir qual vai ser o seu preço de venda. Se a empresa tem custos operacionais muito elevados, consequentemente o preço de venda dela vai ser diferente dos demais. Se os gastos fixos da empresa são aqueles gastos que acontecem todos os meses, são elevados também, a empresa tem que ficar atenta, porque em caso de uma mudança no mercado, ela pode ser muito prejudicada pela dificuldade de se livrar de gastos fixos. E se o volume de venda da empresa for pequeno, cabe ela adotar uma estratégia para ampliar esse volume de vendas sem que aumente os gastos fixos, buscando sempre, quando fizer uma estratégia de ampliação do preço da venda, você tem que estar atento de não criar custo fixo, criar sempre custos variáveis. Toda vez que a gente estiver falando também sobre preço de venda, você tem que ficar de olho na concorrência, principalmente na demanda do cliente. Não adianta você fazer um processo de precificação que seja o mais correto possível se o mercado não aceitar esse seu preço de venda. Então você vai fazer essa metodologia, você vai observar os seus custos e se na hora que você aplicar essa metodologia o seu preço de venda ficar maior do que o mercado aceita, é porque você tem que mudar a sua estrutura de custos. E aí é importante eu ressaltar esse ponto agora, porque tem muitos empresários que às vezes esquecem disso. Ele quer simplesmente olhar o preço do concorrente, copia o preço do concorrente e não vê se a estrutura de custos do concorrente é a mesma estrutura de custos dele. Então, fique bastante atento a isso. O seu preço de venda, ele tem que ser, na hora de pensar o seu preço de venda, você vai ter que pensar esse preço de venda de modo que ele cubra todos os seus custos e que não fique fora do mercado. E se eu tiver uma estrutura de custos tão enxuta, de modo que o meu preço, mesmo tendo alocado todos os custos, o meu preço de venda ainda fica menor do que o meu concorrente. Se isso acontecer, parabéns, você tem uma empresa realmente diferenciada e a história é aquela mesma. Se o seu concorrente que está com um custo maior não se adequar, ele vai ficar fora do mercado, você vai conseguir a fatia de mercado dele. Objetivamente, a gente tem que lembrar que o preço de venda ele vai ser uma junção de todos esses fatores que estão aí na sua tela. Então, o custo do produto ele tem que entrar na formação do seu preço de venda, até porque não tem lógica você vender alguma coisa mais barata do que você comprou. Então, o custo do produto vai estar lá. Os gastos da operação eles vão estar dentro do seu preço também. Então, tudo que você gastou para manter a estrutura, para criar aquela estrutura, vai estar dentro do preço. É o cliente que vai pagar essa estrutura. A tributação, ela é essencial. E é essencial ficar atento à questão da tributação, porque às vezes o empresário não sabe
direito à estrutura de custos que ele está inserida, não sabe quanto que ele está pagando de tributo e simplesmente ele entra numa situação de insolvência. Por quê? Porque a tributação veio e pegou ele de surpresa. E o lucro, né? O objetivo social da empresa é realmente gerar o lucro. E aí não tem sentido nenhum o empresário estar na atividade econômica se ele não estiver tendo lucro. Quando eu falo em gastos de operação, eu fiz essa ressalva aqui porque foi postado, eu fiz algum outro vídeo, coloquei aqui também no canal, e muitas pessoas perguntaram, mas Deus, o que é esse negócio aí de gasto de operação? O que você chama aí de custos operacionais? E principalmente, como que você conseguiu chegar nesse valor? Olha, para chegar nesse valor, você vai fazer o somatório de tudo que você gasta para manter o empreendimento aberto. Então você vai colocar lá aluguel, água, energia, telefone, internet, o custo mensal dos funcionários. Esse custo mensal dos funcionários é importante você assistir um outro vídeo do nosso canal também explicando como que você vai fazer o custo mensal desses funcionários. Não é só somar o salário dos funcionários e colocar para fazer o seu preço de venda, porque no Brasil nós temos uma estrutura tributária complicada e nós temos muitos encargos sociais que incidem sobre a folha de pagamentos. Se você não estiver atento a isso, você vai fazer o seu preço errado se você colocar só o salário dos seus funcionários. Você vai colocar lá tarifas bancárias, aquela tarifa de manutenção de conta, aquele seguro da empresa, se ela tiver carro, o seguro do carro, seguro de incêndio. É importantíssimo que a empresa tenha um seguro de incêndio, tá? Porque eventualidades acontecem e principalmente elas vão acontecer na hora que você estiver na pior situação, aí vai aparecer alguma coisa ruim. Então se previna. Faça aí um seguro, procure uma empresa que seja de sua confiança, mas é importante ter isso. O gasto do contador, do advogado, da consultoria, tudo mais você vai considerar, jogar tudo isso dentro do gasto de operação. E os juros que você vai estar pagando também, pode ser tanto o juro de dinheiro que você emprestou para a empresa, o nome disso aí é juros sobre capital próprio, ou o juro que você está pagando para alguém por falta de capital de giro mesmo na empresa. Então você vai incluir gastos da operação, incluem todos os gastos. E aí você vai somar esses gastos e vai pegar esse valor que você somou de todos os gastos e vai dividir pelo seu faturamento. Então, você vai pegar o valor dos gastos, divide pelo faturamento, você vai achar um percentual. Esse percentual é quanto que esses gastos representam do seu faturamento. E aí, isso vai entrar na composição do seu preço de venda também. Olha, o método que nós vamos utilizar é o método markup. Markup nada mais é do que um índice que vai ser aplicado sobre o custo do produto para a formação do preço de venda. Não é aquela história que tem muitos empresários que eu ainda encontro aí e falam, não, Edilson, eu pego para formar o meu preço de venda, eu pego o preço que eu comprei e dobro. Porque na hora que eu dobro o preço que eu comprei, eu vou estar tendo uma margem de lucro de 100%. Eu vivo ouvindo essas histórias aí, essas aberrações no mercado, que acontecem aí no mercado. Gente, é impossível você ter um lucro de 100%, porque você vai olhar o lucro sempre sobre o preço de venda. A única possibilidade que existe de você ter 100% de lucro é você ganhar alguma coisa, ou achar, você vai ter custo zero dessa coisa, e aí você vai vender essa coisa. Se você não teve nenhum custo para vender essa coisa, você vai ter lucro 100%. Mas normalmente isso é impossível de se acontecer. Então você sempre vai olhar o seu lucro é sobre o preço que você vendeu, não sobre o preço que você comprou. Entendeu? O lucro sai do preço de venda. Olha, como que eu vou fazer com essa metodologia markup? Eu vou aplicar esse índice sobre o custo do produto para definir qual vai ser o meu preço de venda. Isso também é aquele velho método denominado preço na margem. É o jeito que você vai fazer para calcular o seu preço de venda. E aí, por que é interessante esse método? Eu trabalho com 50 produtos, trabalho com 100 produtos. Se a sua estrutura de custos é a mesma, você vai poder aplicar o mesmo markup para todos os produtos. E aí você vai ver se aplicando esse markup no seu produto, se o mercado aceita comprar esse produto desse preço. Se o mercado aceitar, é a hora de você, se o valor que você encontrou, na hora que você fez o cálculo, ficou menor do que o que o mercado está comprando, isso é bom, quer dizer que você está com a estrutura de custos saudável. Agora, se na hora que você fez o cálculo, se o preço ficou acima do preço de mercado, está na hora de você rever sua estrutura de custos. Porque se você não conseguir fazer o preço de venda de modo que ele remunere todos os seus gastos,
você vai ficar fora do mercado ou vai ficar sempre dependendo, não vai conseguir atingir o lucro que você precisava e vai ficar dependendo do capital de giro aí pego no banco. E aí, pegar capital de giro junto a algum banco é sinal que a sua empresa não está indo tão bem quanto ela deveria ir. Então vamos trabalhar com o seguinte exemplo. Olha, vamos supor que tem uma empresa no lucro presumido. E aí, o que é lucro presumido? O que é, como que se calcula, como que chega nessa alíquota? Tem um outro vídeo para explicar isso. Você pode ter acesso aqui no canal mesmo. E essa empresa está no lucro presumido e o ICMS é 17%. Outra coisa aqui no ICMS é que eu não estou explicando ICMS na metodologia de crédito e débito. Agora também não é hora de explicar isso, eu vou fazer um outro vídeo explicando isso. O objetivo é só mostrar como você faz o markup, essas brincadeirinhas aí com o crédito e débito eu vou fazer em outros vídeos específicos para isso. PIS/COFINS de 3,65%, que paga comissão para o vendedor de 5%. Tem gastos de operação, e aí os gastos de operação que eu acabei de falar para você, o somatório de todos aqueles gastos, dividido pelo faturamento, você descobrir quantos por cento que isso vai dar, e o lucro desejado pelo empresário é que ele tenha 20% de ganho sobre o faturamento. Aí a pergunta é o seguinte, olha, se eu compro a mercadoria por R$ 3,65, qual que deve ser meu preço de venda? E aí a resposta é o seguinte, olha, vamos montar o quadro para ver como vai ficar. Eu tenho lá o ICMS na venda 17%, PIS/COFINS 3,65%, vou pagar comissões de 5% para o vendedor, despesas operacionais de 15%, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, que é próprio do lucro presumido, que eu vou explicar em outro vídeo, dá 2,28%, e o lucro desejado pelo empresário 20%. Se eu somar todos esses percentuais, eu vou chegar em 62,93%. Esse vai ser o custo total da venda, e essa informação é fundamental para eu conseguir fazer o cálculo do markup. Por quê? Porque a fórmula do markup é muito simples, olha. A fórmula do markup é 1 dividido por 1 menos esse 62,93%. Uai, mas de onde vem esse 0,6293? Olha, é o mesmo 62,93% do custo total da venda, que ele agora foi dividido por 100, por quê? Porque ele está com um sinal de 1% aí na frente, então significa que ele é dividido por 100. Se eu pego 1 dividido por 1 menos esse 0,62,93%, aí eu vou resolver primeiro o que está entre os parênteses, né? Regrinha de matemática básica. Eu vou ter lá 1 dividido por 0,3707. Dividido isso, eu vou ter 2,697599, ou 2,7. Olha, o que isso significa? Significa o seguinte, olha, o meu markup para todos os produtos do meu portfólio, todos os produtos que eu vender na empresa, isso aí eu estou ignorando, claro, a margem de contribuição. Às vezes tem um produto que vende mais, você pode fazer, dar um desconto nele para chamar o cliente. Isso aí vai ser estratégia sua do seu negócio. Mas todos os produtos da sua empresa precisam ter, usar esse markup para você chegar ao preço de venda dele. Quanto? 2,7. E o que eu vou fazer com esse 2,7? Você vai pegar esse 2,7, vai multiplicar pelo seu preço de compra. Então, se eu compro a mercadoria por 3,65, qual que vai ser meu preço de venda? O preço de venda é o preço de compra vezes o markup. Se o meu markup é 2,69, meu preço de compra foi 3,65, eu vou ter que vender esse produto por R$ 9,85. É o preço para quê? Para eu conseguir pagar todos os meus custos e ter a margem de lucro de 20%. Edilson, se eu quiser dar um desconto pro meu cliente, o que vai acontecer? O desconto sempre ele é feito pelo preço de venda. Então, se você der um desconto de 10% para o seu cliente, quer dizer que sua margem de lucro foi para 10%. Se você der um desconto de 5% para o seu cliente, quer dizer que sua margem de lucro foi para 15%. Sempre, qualquer valor de desconto que você der para o seu cliente, esse vai diminuir diretamente, vai diminuir da sua taxa de lucro. E aí eu fiz aqui um tira-teima, só para a gente conferir os dados, né? O preço de venda lá, R$ 9,85, eu vou pagar 17% de ICMS, vai dar 1,67, PIS/COFINS, aí fiz a margem bruta, né? Que é o preço de venda menos os tributos,
o preço de compra de 3,65%, a comissão de 5%, os gastos operacionais de 15%, o imposto de renda mais a CSLL, que vai dar 2,28%, vai dar 22 centavos, e eu vou ter um lucro presumido, um lucro pretendido aí, vou alcançar os 20% que eu queria, que é R$ 1,97 por esse produto. Eu espero que esse vídeo possa ter sido bastante esclarecedor para todos vocês, e nós vamos, faça sua pergunta, se inscreva no nosso canal, siga o nosso Twitter, nosso Facebook, coloque sua dúvida aí, que qualquer coisa a gente vai continuar respondendo, faz outros vídeos, tem outros vídeos no canal exatamente disposto aí, exatamente para que você possa assistir e que esses vídeos possam servir como pílulas de conhecimento focados para auxiliar o empresário mesmo e auxiliar os estudantes. Um abraço e até a próxima!